Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais um exercício aqui envolvendo o átomo, né? Um exercício que envolve aqui algumas continhas. Vamos lá. Na década de 1970, através da ajuda da Unicef, foram perfurados cerca de 10 milhões de poços artesianos para levar água à população de Bangladesh. Esse caso é conhecido como o maior envenenamento da história, pois não era do conhecimento dos governantes a presença de um elemento químico extremamente tóxico nos lençóis freáticos, o arsênio. Dezenas de milhões de pessoas foram contaminadas pelo arsênio, que, em sua forma iônica, As3+, possui 30 elétrons e 42 nêutrons. Aí o examinador pergunta qual é o número atômico, portanto, o número de prótons, né? A gente representa como Z, mas o número atômico representa o número de prótons do elemento, e o número de massa. O número de massa aqui é a soma dos nêutrons com os prótons, tá? Existe um outro conceito relacionado aqui ao número de massa, que é chamada massa atômica. Só a massa atômica é a representação, é o número que aparece na tabela periódica, tá? Só qual é a diferença? Ó, o número de massa é um número inteiro, que resulta da soma do número de nêutrons com o número atômico, tá? Já a massa atômica é uma média ponderada considerando os isótopos de um elemento. Só como assim? Ó, vamos, por exemplo, pegar o hidrogênio. O hidrogênio ele possui, né, três isótopos, ou seja, são elementos que possuem o mesmo número de prótons, mas o número de nêutrons vai variando. Então, quando a gente vai calcular a massa do hidrogênio, a gente tem que fazer a média ponderada de todos esses isótopos, considerando a massa, né, o número de massa de cada um. Então, eu pego o número de massa do hidrogênio 1, do hidrogênio 2, do hidrogênio 3, calculo, faço uma média ponderada e encontro a chamada massa atômica. Então, por isso que normalmente esse número ele vem quebrado em forma de decimal, porque ele é calculado a partir de uma média ponderada dos isótopos, tá? Já o número de massa que o examinador está pedindo aqui é um número inteiro, é simplesmente somar o número de nêutrons com o número de prótons, tá? Que é o número atômico. Então, vamos lá. Primeira coisa, veja, o que o examinador forneceu para a gente não foi o átomo neutro do arsênio, ele forneceu para a gente um íon, ou seja, um íon cátion. Só por que íon cátion? Ora, porque nós temos aqui a presença de uma carga, né, de três cargas positivas. O que significa isso? Significa que esse elemento possui três, né, prótons a mais em relação à carga de elétrons. Ou seja, há três cargas positivas, há três prótons prevalecentes nesse elemento, o que significa que o arsênio ele perdeu três elétrons, tá? Por isso, ele está com essa representação aqui de arsênio 3+, ou seja, perdeu três elétrons. Então, quando a gente faz essa consideração, o arsênio 3+, o que a gente pode já de imediato concluir? O número de elétrons desse elemento, como o examinador falou que nessa forma iônica ele está com 30 elétrons, e a gente está dizendo que ele perdeu 3, é porque ele possui 33 elétrons, tá? Então, como é que nós vamos pensar esse número de elétrons aqui na forma neutra? Então, eu estou pegando o elemento que não está na forma neutra, está na forma iônica, e estou fazendo com que ele volte para a forma neutra. Para isso, nós vamos simplesmente pegar 30 elétrons e somar mais 3. Ou seja, se eu somar mais 3 elétrons, como ele tem carga negativa, vai cancelar essas três cargas positivas e o elemento fica na sua forma neutra. Então, de maneira, né, neutra, assim dizendo, esse elemento possui 33 elétrons, tá? Ora, se possui 33 elétrons, o que a gente pode concluir? Concluir o número de prótons desse elemento, que é o número atômico, né? Que são os prótons, para ficar equilibrado, precisa também ter 33. Na verdade, 33 é o número que identifica o arsênio. Esse número não muda. Se eu mexer com o número atômico, ele deixa de ser o arsênio e passa a ser um outro elemento químico. E por fim, o nêutron, né, que ele falou aqui para a gente, ó, o número de nêutron, ele já deu o número de nêutron, falou que nesse caso aí tem 42, e ele pede o número de massa, que a gente representa com a letra A, e é simplesmente o número atômico mais o número de nêutrons. Quando a gente faz essa soma, o número de massa é 33, né, que é o número atômico, mais 42, que é o número de nêutrons,
a gente chega no número de massa igual a 75. Bom, o examinador quer o número atômico, aqui está ele, e o número de massa, aqui está ele. Resposta, letra B, que é respectivamente, tá? Questão bem tranquila. Até a próxima.